40 anos de história, a Abrap chega a 2018 com uma experiência de enfrentamento das mais diferentes conjunturas, sempre defendendo e buscando oportunidades para consolidar seu maior compromisso, a Previdência Complementar fechada para todos os brasileiros. Conversamos agora com Devanir Silva, superintendente-geral da Abrap e coordenador executivo do 39º Congresso. Seja bem-vindo, Devanir. Muito obrigado. É uma honra, um prazer. Para começar, a Abrap 40 anos de história e 39 congressos, porque a conta aí tem um aninho de diferença. Verdade, uma pergunta interessante. A Abrap, ela faz parte da história da Previdência Complementar no Brasil, né? Nossa Previdência, ela foi regulamentada em 1977. Em 1978, surge a Abrap como a legítima representante das entidades fechadas de Previdência Complementar. E desde o seu primeiro ano, 1978, ainda lá em São Paulo, no Guarujá, nós fizemos o primeiro Congresso Brasileiro, na época das entidades fechadas de Previdência Complementar. E todos os anos, esses congressos foram realizados, exceto em 1987, foi o ano da pré-constituinte, nossa Constituição de 88. Em 87, o Brasil vivia um clima muito intenso, um clima de muita disputa, talvez indefinições, Brasília um sistema totalmente revisado, e daí optamos, olha, este ano vamos passar o Congresso. Daí, há 40 anos e 39 congressos realizados. Maravilha. Em alguns países, a Previdência Complementar fechada já está bem desenvolvida. No Brasil, quais são os principais entraves, os principais desafios para colocar o país nessa trilha do desenvolvimento socioeconômico com relação às entidades de Previdência Complementar? Essa pergunta é interessante e eu vou dar um exemplo bem claro do que representa a Previdência Complementar. Na Holanda, que é um país, talvez um dos países mais avançados em Previdência Complementar, a origem da Previdência Social se deu através das empresas privadas. A Previdência nasceu privada e depois o modelo holandês de proteção social foi criado. Então, isso nos leva a um grande desafio. Como introduzir o conceito de previdência complementar numa estrutura previdenciária de país? E para mim só existe uma maneira, é de você ter essa previdência reconhecida como complementar dentro de um programa de governo e com prioridade. No Brasil isso aconteceu poucas vezes. Em 1978, como falamos aqui, quando essa lei começou efetivamente a ser operada, num processo de um Brasil em pleno desenvolvimento. Então a Previdência Complementar foi utilizada como instrumento, né, de alavancagem desse desenvolvimento, quer dizer, foi a maneira que se encontrou do Estado contratar pelo regime seletista e criou, então, a Previdência Complementar fechada. E depois, já em 2003, quando ela novamente voltou a ser prioridade de governo, e foi no governo do presidente Lula, onde ela foi elevada realmente a um patamar muito interessante e tivemos grandes modificações, como, por exemplo, toda a legislação tributária. Então, o que se, a meu ver, pede, e é importante em qualquer situação, é você levar essa previdência para todos, através do incentivo e através de prioridade de governo. Nesse sentido, nós temos o debate presente, como a reforma da Previdência, proposta que provavelmente fica para o próximo governo, e um debate de expectativas para o futuro, em alusão ao plano de 2022, que atuam como democratização para essa Previdência? É verdade. E você usou o termo correto, é democratizar essa Previdência. Nós ainda somos poucos. Essa Previdência Complementar fechada, ela cobre perto de 3% da nossa PEA, população economicamente ativa. Isso realmente é muito pouco. Então, muitos brasileiros estão fora. E a maneira de você buscar essa maior cobertura é criando situações de fomento, produtos, né, para uma nova realidade, a realidade do jovem. E nós estamos falando de um jovem, e eu já falo da relação Z, geração Z, melhor dizendo, que é uma geração que de 2001, 18 anos, ano que vem, vai começar a entrar no mercado de trabalho.
Então esse jovem, ele não sabe que existe uma previdência complementar, ele não sabe que produto ele poderá ter. Então eu acho que soluções criativas, e daí a proposta desse congresso, é nós quebrarmos talvez essas barreiras e termos uma previdência mais abrangente e que realmente ela cumpra a sua finalidade, que é trazer a tranquilidade e para que as pessoas possam se aposentar, não da vida, mas da vida laborativa somente. O senhor citou o público jovem, por diversas vezes nós comentamos aqui nas entrevistas que previdência é coisa de jovem. Nesse modo, os planos setoriais e os planos familiares são um incentivo para esse público? Não tem a menor dúvida. Eu vejo nos planos setoriais e no êxito dos planos família, porque quem serão os agentes de venda desse produto? Os participantes. Eu já tenho uma rede de distribuição. Eu tenho 2,5 milhões de pessoas que já participam desses planos. Então, esses serão os interlocutores capazes de levar essa novidade para os seus familiares. E quando eu digo que é de jovem, exatamente a previdência é coisa de jovem, porque a decisão tem que ser tomada realmente o quanto antes possível. Né? Nós sabemos que nós vamos viver cada vez mais, independente de um regime previdenciário, cada vez mais escasso. A presença do Estado provedor, a tendência é sempre diminuir. Então as pessoas precisam estar convencidas que elas têm que formar o seu patrimônio previdenciário. E eu não vejo outra forma de fazê-lo, a não ser através de uma entidade fechada. Agora mesmo nós tivemos uma plenária onde a pessoa diz, olha, a relação de emprego está diminuindo, nós temos um período aí talvez numa pejotização, então a solução é a previdência aberta. Está errado. A Previdência Aberta eu não tenho nada contra, mas a Previdência Aberta é um fundo de investimento. Nós queremos oferecer uma previdência com caráter previdenciário, para que as pessoas tenham uma renda, não façam um fundo de investimento temporário. Né? Eu sempre digo, eu nunca vou ver, talvez, posso estar, ou serei convencido ao contrário, uma solenidade de aposentados, de investidores de fundos de investimento, de entidade aberta. Né? Quem oferece proteção previdenciária, justamente por ter essa finalidade, é a previdência fechada. Então eu acho que aí a nossa criatividade é criar os mecanismos. Se ela será mais individualizada, eu concordo, será. Então eu tenho que ter o plano família, eu tenho que ter os planos instituídos, que são ferramentas e que podem levar grandes produtos para essa massa de participante jovem, para essa geração Y, para a geração Z, para todos eles sentirem que a vida, ela tem ciclos naturais. Daí eu chamo até atenção para um produto fantástico que nós estamos lançando aqui nesse congresso, que é o Previ Sonho. Nós precisamos realizar os sonhos das pessoas. O jovem tem vários sonhos. Ele quer estudar, ele quer trabalhar fora, ele quer ter o seu carro, ele quer ter vários sonhos. Todos nós temos sonhos. Os jovens também. A aposentadoria talvez seja o sonho mais longo, porque ele sabe que ele vai viver mais que 100 anos. Né? Você vai viver mais que 100 anos. Uma boa notícia, inclusive. Certamente. Estamos anunciando a morte da morte, talvez, né? Então, por que não realizar esses sonhos através de um produto previdenciário? O Previ Sonho é isso. Lá no final ele virará uma aposentadoria, uma renda continuada. Mas antes disso, eu estou realizando esse sonho dessa massa jovem. E a maneira de trazê-los para o nosso plano. Realizando sonhos, inclusive trabalho que a ABRAP realiza há tantos anos, 40 anos. Como foi construir essa relação de representatividade junto à sociedade, ao Estado e às associadas da ABRAP ao longo de toda essa história? Olha, eu vejo a ABRAP como uma consequência. É uma consequência de associadas, engajadas, de profissionais capacitados dentro dessas associadas, de dirigentes focados. E isso foi possível construir uma bonita história durante 40 anos. Eu, outro dia, estava dizendo para o Luiz Ricardo, presidente da ABRAP, a ABRAP teve vários presidentes, cada um no seu momento certo, momento de grandes lutas e grandes vitórias. Nós temos, talvez agora, um grande desafio, que é sair fora da nossa caixa. E esse é o desafio que se coloca para uma gestão que está aí. Mas a ABRAP sempre foi a motriz de um desenvolvimento e ela é conduzida por quem? Pelos seus associados. Então, eu acho que a palavra é engajamento, é criação de valor através da contribuição de todos. A ABRAP ela não seria nada se ela fosse uma entidade
puramente com a sua razão social ali e completamente alheia a todos que a circundam. Então, esse quadro de associados, de participantes e dos seus dirigentes que compõem essa ABRAP é que fazem uma associação rica, um centro de excelência e com a credibilidade construída com muito trabalho, com muita dedicação e com muito foco. Muito obrigado pela presença, mais uma vez parabéns à ABRAP e também ao trabalho que o senhor realiza à frente da instituição. Muito obrigado. Muito obrigado, Devanir Silva, Superintendente-Geral da ABRAP, Disruptura e o Mundo no Novo Século. ABRAP, 40 anos.